Oi pessoal, bem-vindo ao capítulo 9 de Israel e o Mundo. Eu estou falando de Israel essa vez. A realidade aqui não está fácil, está muito complicado, temos muito para falar hoje. E chamei o capítulo de Fauda porque Fauda em árabe significa bagunça. E vamos entender algumas coisas, começando com a série. Como todo mundo sabe, a série é produzida por Guy Raz, mais um cara que aqui em Israel é tão conhecido como. E o Guy faz o papel do Doron, grande Doron. Vamos entender um pouquinho sobre essa série aí. Parece que tem 4 temporadas. As primeiras 3 têm praticamente o mesmo roteiro, mesma história, só muda o local. Mas na 4ª temporada, em vez de que a história do Fauda acontecer em Gaza ou em Jenin ou alguma coisa assim, Fauda virou mundial. Tem um roteiro mais interessante e parece que nesse capítulo, nessa série, na 4ª série, os caras de Fauda fazem praticamente o papel do Mossad, que age em outros países, das unidades especiais, as unidades de elite, tipo Sayeret Matkal, que agem fora das fronteiras de Israel, e do Shabak, que no Brasil chama Shin Bet, que faz as coisas dentro de Israel e nos territórios palestinos, ok? A série é muito boa, especialmente admirada por gente que não é israelense, porque tem tudo que pode esperar, né? Tem judeu, tem árabe, tem Israel, tem palestino, todo mundo um matando o outro, e todo mundo parece que no fundo, é super, super gente boa, e só que tem uma luta inexplicável, um vai matando o outro, parece uma luta de boxe, que cada um troca pancadas com o outro, e é difícil saber quem está vencendo, ninguém tem razão, é tipo um esporte. Então, fora de Israel, vende melhor essa narrativa. Dentro de Israel, obviamente, é um pouco mais complicado, né? Dentro de Israel, o pessoal entende um pouco mais a realidade e entende que existe aqui uma jogada um pouco mais virado ao lado do bom e do mal, e não que os dois lados são iguais e os dois lados vão fazendo coisas ruins um para o outro, ok? Então, obviamente, o mundo adora essa série e fica fascinado. E desse jeito aí, o Guy, o que faz o papel do Doron, ganhou uma fortuna vendendo a série para Netflix e virou mesmo uma estrela mundial, assim, no sentido no mundo de cinema, no mundo de séries, na Netflix. Por que estou falando disso? Porque, pelo que eu ouvi, ele está no momento no Brasil. Muito legal, meu filho também queria ir ver ele. E aparentemente, durante essa viagem dele, esse tempo que ele está fora de Israel, e essa semana ele se pronunciou, passando uma mensagem para o governo israelense, para o povo aqui em Israel, dizendo que se o governo não ceder aos manifestantes e se Israel deixar de ser um país democrático, o Guy, famoso Doron, vai deixar de viver em Israel e vai mudar para um outro país que respeita mais direitos humanos, que é mais iluminado, e acabou a história dele morando em Israel, tipo fazendo uma ameaça. Óbvio que essa história aí não pegou nenhuma notícia de primeira página nos jornais israelenses, mas acabou aparecendo nos jornais um pouquinho e a reação foi brava. O pessoal não gostou disso, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E por isso que eu queria utilizar essa oportunidade para explicar
o que está acontecendo em Israel, em qual momento que o Guy Raz, ou vamos chamar ele de Doron, porque isso é praticamente o papel principal da vida dele, parece, o Doron, vamos entender em qual momento ele decidiu se manifestar desse jeito, o que está realmente acontecendo em Israel agora, e eu acho que dá para chamar isso, dá para definir Israel no momento praticamente de fauda. É uma boa definição. Fauda em português significa tipo uma bagunça atômica e infelizmente é nessa situação que Israel se encontra no momento. Mas antes, eu quero, só para terminar o assunto sobre o grande Doron. Como eu falei, existe uma diferença em como ele é visto em Israel e como ele é visto no resto do mundo. Afinal, Israel é cheio de carecas fortes, que têm problemas psicológicos. Muita gente diria que eu sou um deles. Então, em Israel, sendo um deles, não é nada muito especial. O passado do Guy, do Devan, no serviço militar dele, não impressiona ninguém, muita gente fez muito mais. E apesar que o fato que ele é uma estrela de Hollywood, sim, é uma coisa fora do comum, mas a decisão dele de utilizar a influência dele, a imagem pública dele para tentar ameaçar o país, que ele vai abandonar o navio nesse momento que o tempo não está ficando muito bonito, não ajudou a imagem dele. Para entender o que ele falou, por que ele está sendo tão fortemente criticado pelo público, vamos tentar voltar realmente ao assunto do meu podcast, que é Israel. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Por que tem tanto tumulto? Por que estão chamando de fauda? Quais são os lados envolvidos nesse momento na bagunça? E quem sabe a gente consegue achar uma luz no fim do túnel. Então, algumas coisas que estão acontecendo praticamente simultaneamente em Israel esses dias. Vamos começar que o Bibi Netanyahu, primeiro-ministro, fez algumas viagens relâmpagos praticamente para Roma, para Berlim, para encontrar com os líderes, com Meloni e Schultz, para uma série de reuniões que a gente não sabe muito bem o que foi conversado lá, mas eu acho que pelo contexto talvez vai dar para entender um pouco melhor. Voltamos a isso daqui a pouco. No mesmo tempo, houve uma mudança gigante, mundial e regional, que é uma reaproximação entre Arábia Saudita e Irã sobre cobertura chinês, que os dois anunciaram que vão voltar a normalizar as relações. Esses, como eu já mencionei, são dois países inimigos mortais que, por falta de cobertura americana, estão se aproximando, e tudo isso sobre cobertura chinês. Isso é gigante. Vamos chegar nisso daqui a pouco. No mesmo tempo, no Brasil, teve notícias semana passada, se não me engano, que apareceram uma semana retrasada, que apareceram 2 navios de guerra no Rio de Janeiro. Isso também não é qualquer coisa. Isso está tudo interligado do jeito que eu já vou explicar. Enquanto isso, em Israel, no norte, pela primeira vez em muitos anos, no norte de Israel, houve uma pessoa que se infiltrou do Líbano, um terrorista, que tentou utilizar algum explosivo. Toda a história está ainda muito oculta, não saiu muita informação pela mídia, mas isso é uma novidade, mais uma frente abrindo em Israel. Não é só Hamas e os palestinos, agora está vindo uma sonda do Líbano, sondando como é que Israel vai reagir, ok?
E aí, isso já é suficiente para parecer uma falda? Ou parece que precisa que, para entender o tanto que a situação é complicada, precisa de mais uma coisa? Então vamos lá, mais uma coisa. Essas manifestações em Israel, que eu já tinha comentado no capítulo 4, explicando um pouquinho quem contra quem, o que está acontecendo. Então, apesar que o número de gente está diminuindo, porque muita gente já está começando a cansar e entender o tanto que isso é perigoso, mas em intensidade, em nível de violência, em nível que está atrapalhando a vida em Israel e também envolvimento econômico no próprio custo da produção dessas manifestações, as manifestações chegaram a níveis nunca vistos em Israel anteriormente, ok? Chegou a quase linchar a mulher do Bibi, faz uma semana e pouco atrás, quando ela estava no cabeleireiro, e chegou a várias outras coisas, tentaram... um dia depois que eu cheguei, tentaram atrapalhar o movimento do aeroporto, impedindo o Bibi de viajar. De novo, isso aconteceu essa semana. Fecharam ruas, fecharam vias principais de trânsito. E tá uma bagunça e tudo isso aí está sendo muito bem divulgado na mídia. E tem mais um órgão participando em toda essa história aí, que é a Suprema Corte. Que a Suprema Corte está no meio de tudo isso e está evitando de qualquer tipo de crítica, está até apoiando tudo isso. Então, juntando todos esses fatores, o que está acontecendo com o Irã, o que está acontecendo no norte de Israel, o que está acontecendo os ataques terroristas dentro de Israel, todas essas coisas, junto com as manifestações, infelizmente temos uma situação de uma bagunça gigante em Israel. Problemas de fora, problemas de dentro e uma falta de unidade dentro do povo que está levando a Israel a uma crise que precisa ser resolvido. Só para entender, imagina um governo que está tendo tanta problema externa, que para governar está tendo problemas também, liderando com desafio desse tamanho aí interno, que tudo isso é financiado por órgãos do BDS, de boicotar Israel. O governo Biden está se manifestando aqui, já foi falado abertamente que eles estão apoiando as manifestações em Israel. E imagina um governo que precisa ser preparado para liderar com perigos externos, com todos esses problemas internamente, e tudo isso ainda a mídia dentro de Israel e toda a instituição jurídica apoiando. O problema não é brincadeira. Vou falar a verdade, eu não tive essa intenção quando eu fiz, mas todos os capítulos do passado que eu lancei nesse podcast precisava ser entendido para entender todas as forças envolvidas na situação atual em Israel. Eu não tinha bem essa intenção, mas saiu assim. O governo da direita e os religiosos que ganhou nas eleições da esquerda, mais os árabes, mais a direita falsa. Um capítulo que eu fiz, isso tá ficando em jogo agora. Os palestinos, Hamas, Hezbollah, que sempre estão dispostos a atos terroristas contra civis, atos contra tentando atrapalhar a existência de Israel como Estado democrático judaico no Oriente Médio. Os Estados Unidos, especificamente o governo Biden, que está no momento parecendo praticamente um policial bêbado, desarmado, tentando no nome
progressismo, colocar a ordem no jogo, ok? O governo dos Estados Unidos parece desse jeito, já expliquei no podcast. O Irã, que é a perfeita combinação entre extrema corrupção, crueldade, radicalismo islâmico e, infelizmente, também inteligência e paciência. Já expliquei sobre isso, a gente está vendo agora. E, finalmente, as forças globais estabelecidos com interesses financeiros, como a mídia, as supremas cortes pelo mundo, que fazem de tudo para apoiar o lado que eles preferem e favorecem, sem nenhuma consideração pela verdade ou pela justiça, que na verdade eram os valores principais que eles deveriam defender. A mídia deveria defender a verdade. A Suprema Corte deveria defender a justiça e a verdade. Mas pelo que estamos vendo em Israel no momento, infelizmente isso não está acontecendo. A mídia tem agenda e a Suprema Corte está tentando acabar praticamente com a presença do judaísmo dentro de Israel, está tentando acabar com o resultado das eleições democráticas, que ganhou por uma grande margem dentro de Israel, está tentando acabar com a direita, e nesse momento a gente está... Todos esses aí são capítulos que eu tinha feito no passado. Quem quiser entender, volta lá atrás e vai entender as forças que estão em jogo no momento. Mas para esclarecer melhor, e para todo mundo aqui poder entender as notícias que vão vir nos próximos dias, nas próximas semanas, um pouco melhor, com mais clareza, para dar uma base de informação para entender isso, eu vou dar uma curta versão da minha opinião aqui, começando com a mudança gigante, que é essa aproximação entre Irã e Arábia Saudita sobre a cobertura chinesa, para ficar mais claro a gravidade da briga interna que está acontecendo em Israel. Então, para entender o cenário global, até recentemente, depois do fim da Guerra Fria, o mundo tinha um policial, o mundo tinha um líder que liderava em nome de valores democráticos, de valores de liberdade, e liderava com força econômica, diplomática e militar. E esse líder era Estados Unidos. O acordo que a gente viu esses dias entre Arábia Saudita e Irã sobre cobertura chinesa é uma indicação clara que essa época de liderança americana, de policiamento mundial americano, acabou. Agora é um novo mundo, nova realidade e novo ordem mundial. Ou será que a gente precisa falar falta de ordem? Aqui na região do Oriente Médio, na região do petróleo, a China entrou para valer e Estados Unidos nem deu combate. A Arábia Saudita viu que Estados Unidos não ia mais dar cobertura, não ia mais dar nenhum suporte praticamente para evitar que o Irã vira uma potência nuclear. E a Arábia Saudita, apesar de ser inimigo, vítima praticamente do Irã, teve que virar e negociar direto com o bully para poder evitar um ataque sobre ela que ia vir de uma posição de agressão. Na verdade, aqui a Arábia Saudita está tentando convencer quem está atacando ela que tem como resolver entre os dois em canais diplomáticos. A Arábia Saudita está tentando abrir um canal, apesar que ela sabe que isso tem chance muito pequena de dar certo. Mas já que Estados Unidos tirou a cobertura, não tem mais como evitar disso, ok?
sem dúvida, outros países da região, outros países árabes sunitas, vão acabar entendendo isso, vão acabar notando isso e provavelmente vão acabar fazendo igual. Gente, essa mudança é uma mudança gigante, mundial e regional. E quando eu digo mundial, esses navios de guerra iranianos que estavam no Rio de Janeiro, não sei aonde estão no momento, mas estava a caminho do Canal de Panamá, isso é mais um sinal da expansão da presença global do Irã, que está com intenções de ter mais influência na América Latina e não ser só limitada a Venezuela e Cuba, que são os grandes, Venezuela mais do que qualquer outro país, que são os grandes aliados do Irã na região. Então, uma expansão global do Irã, eu infelizmente não acho que navios no Rio de Janeiro vão ser a única ocorrência, vão ser acredito que vai ter muito mais coisa parecida como isso acontecendo no futuro. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre isso, mas diria que isso não é bom para o Brasil. Não é bom para a região, não é bom para o mundo, que o Irã está com essa alta confiança de tentar expandir por lugares tão longe da região dela. Mais localmente em Israel, a infiltração pela fronteira do Líbano é outra indicação de coragem iraniana, testando Israel, especialmente nesse momento complicado internamente para Israel, para ver como Israel vai lidar com mais uma frente se aquecendo, com mais um problema no fronteira do Líbano. Na verdade, a temperatura em todas as fronteiras está começando a subir, está começando a ficar bem mais quente e parece que está chegando um momento decisivo para Israel. Infelizmente, um momento que Israel vai ter que começar lutando diplomaticamente e, na minha opinião, não vai ter como evitar que militarmente também, para se manter um país soberano, um país judaico e para não ser destruído. Parece que estou exagerando, mas quem conhece essa região está começando a ficar muito preocupado. Não é só eu, está nas notícias aqui em Israel, e eu acredito que essas visitas do Netanyahu em Roma e Berlim têm muito a ver com isso. Israel está sentindo muito ameaçada pelas mudanças que estão acontecendo na região e deveria se preparar. E como está indo a preparação de Israel, então, por esses dias tão difíceis que estão vindo, então está indo péssimo. Tem pequenos grupos dentro de Israel que, com apoio do BDS, de movimentos anti-Israel que existem, um deles, infelizmente, o governo Biden, com financiamento forte. Israel está chegando pouco a pouco, está chegando rapidamente na beira de uma crise constitucional. O que quer dizer crise constitucional? Quer dizer que, num certo momento, se houver um conflito e o governo dizer uma coisa, por exemplo, dizer para o exército se preparar, e a Suprema Corte decidir que o Netanyahu, por algum motivo, não pode mais ser o primeiro-ministro e transferir a força para um governo, um outro governo, sem a presença do Netanyahu ou sem a presença do partido do Likud, em nome de emergência nacional, isso chama uma crise constitucional
que as forças armadas não vão saber quem eles têm que obedecer. Esse momento está ficando mais e mais aparente que pode acontecer logo esses dias em Israel. Se isso acontece, Israel vai entrar em uma situação que nunca tinha entrado e que a gente não sabe como Israel vai sair. E justamente nesse momento, espero que consegui explicar a gravidade, o Guy Raz e outras pessoas parecidas com ele vêm ameaçando que Israel, ameaçando o público, ameaçando a maioria em Israel que ganhou nas eleições, que tem que ceder para a minoria da esquerda que perdeu nas eleições e tem que deixar de fazer essas mudanças no sistema jurídico e senão eles vão abandonar o navio. A reação foi brava, bem brava. Dentro de Israel, a opinião popular é que se não quiser ajudar, pelo menos não atrapalha. Pega seus 50 milhões de dólares que você recebeu da Netflix e faz um favor para todo mundo e vai viver uma vida tranquila e boa em algum outro canto aonde você quiser. Isso mais ou menos foi a reação do público, pelo que eu vi nos talkbacks, nos comentários, nos jornais, como vi os comentaristas nos vários canais reagindo por essa ameaça do Doron de deixar Israel e viver em outro lugar. Só para explicar por quê, na verdade, como sionista, como combatente no exército, como estrategista, até como potência financeira com 50 milhões de dólares dele, tem muita gente em Israel que já fez muito mais do que isso, em todas essas áreas, ok? Guy Raz, afinal das contas, não pode esperar que só porque ele vendeu uma série por Netflix, ou a opinião pública, ou alguém no governo, ou qualquer outra coisa, tem que escutar a opinião dele e adotar o que serve para ele. Infelizmente, em momentos que nem esses dias, Israel está precisando de heróis, de líderes, de estrategistas, de pessoas que têm dedicação de verdade, e não de personagens da TV e de coisas imaginárias, com todo respeito. Não gostaria de ser mal entendido, não tenho nada contra Doron, contra Guy. Ele fez um serviço respeitável numa unidade boazinha que chama Duvdevan, que faz algumas coisas difíceis de fazer, e tenho muitos amigos que serviram lá e fizeram um ótimo serviço militar. Mas só para ter ideia, o Netanyahu foi oficial do Sayeret Matkal. Um rapaz novo que quer servir no Sayeret Matkal, pelo menos nos meus dias era assim, eu imagino que hoje deve ser bem parecido, ele tem que passar por um processo seletivo que inclui, se eu não me engano, 8 dias de provas. Se o rapaz só sobreviver e não desistir do primeiro dia, se ele chegar no fim do primeiro dia, ele já é aceito em Duvdevan. Então, Doron, com todo respeito, criticar o Bibi Netanyahu pensando que você é uma grande estrela não é bem o caminho certo. Fora isso, só eu gostaria de esclarecer que o Netanyahu, muita gente olha para ele e pensa, é um gordinho que tem 70 e tantos anos, o que ele já fez na vida? Fora do serviço que ele fez no Sayeret Matkal como oficial, ele também teve excelência na área de estudos, ele já se provou como um dos líderes mais respeitados, mais admirados pelo mundo. Ele tem outros atributos excepcionais. O principal deles, na minha opinião, é a dedicação dele
pela continuação de Israel na região do Oriente Médio como um Estado judaico e um Estado forte e bem-sucedido. Então, eu acho que tem muita coisa a ser respeitada em Bibi. E não tem que vir nem Doron, nem os bilionários que estão vindo aí nas ruas também, vindo dizendo, ameaçando que eles vão largar Israel. Para quem assiste Fauda, quando vocês vê aquele cara entrando, liberando reféns na Bélgica, no Líbano, quem fazia de fato esse tipo de trabalho era o Netanyahu, quando ele era oficial do Sayeret Matkal. Não era o Guy Raz. E já que estou falando no Netanyahu e explicado a situação atual em Israel, uma pequena dica para Netanyahu. E, sem dúvida, quem sou eu para dar dicas para ele? Mas eu acho que agora o que for preciso é utilizar essas capacidades dele como estrategista. Ele tem uma capacidade que eu nunca vi igual praticamente, oratória, de falar em público, e eu acho que isso justamente que Israel está precisando agora. Israel precisa que ele volta para cá, que ele estabelece um canal de comunicação com o povo, explicando a necessidade, explicando a gravidade desse momento, da situação de Israel, a gravidade dos perigos, e passando uma mensagem pacificadora e uma mensagem que vai unir as partes do povo que estão nessa beira de crise jurídica e crise social. Eu acho que Bibi Netanyahu deveria colocar todas as habilidades dele para falar com o povo, para unir o povo e para colocar o povo em uma posição de unidade, de irmandade, de entender que somos todos no mesmo barco e que quem não vai fugir daqui vai realmente precisar se juntar para poder combater esses dias e essas forças externas que, sem dúvida, estão ficando mais e mais questão de um perigo imediato. Então, gente, quem escuta esse podcast aqui, quem chegou no fim do capítulo, estão de parabéns. Eu acho que esses dias em Israel realmente não vão ser dias fáceis, vai ser uma época bem difícil, a situação mundial está complicada, a situação interna em Israel está complicada, Israel precisa de gente que podem somar, que podem ajudar a remar, e não de gente ameaçando e tentando enfraquecer Israel, sendo isso o grande Doron, que a gente deseja tudo de bem para ele, sendo isso ex-ministros da Suprema Corte em Israel, que aparentemente precisam de ajuda para falar a reza mais básica, mais conhecida que existe no judaísmo, Shema Israel. A gente viu Aharon Barak poucos dias atrás não conseguindo nem, admitindo que ele não sabia essa reza. Eu mesmo fiquei surpreendido, não sabia que existia gente em Israel, mais ainda dessa altura, dessa idade que ele tem, que não sabia essa reza, mas vivendo e aprendendo. E esses dias eu acho que vai ter bastante notícias saindo de lá, e eu vou tentar continuar explicando, continuar esclarecendo para os amigos no Brasil, para os seguidores desse podcast, o que está acontecendo, para onde vamos e para onde a gente deveria tentar ir, ok? Muito obrigado. Mais uma pequena notícia. Provavelmente eu vou abrir uma presença no TikTok. Fazendo o quê? Fazendo pequenos comentários, tipo assim, de 30 segundos. Isso aconteceu, olha isso, repara isso. Alguma coisa assim. Eu estou considerando, eu acho que eu vou fazer isso.
Eu baseio o meu podcast num podcast do Alan Dershowitz, se alguém já ouviu falar nele, um grande advogado, ele fez isso, então gostei da ideia, eu acho que eu vou tentar fazer isso também. Eu acho que vai ter muitas notícias, então poder dar um biscoitinho, né, de informação, coisa de 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, alguma coisa assim, talvez seria uma coisa bem sucedida. Grande abraço e até o próximo capítulo. E mais uma vez, compartilha, mostra que está vivo, faz uma pergunta, faz uma sugestão, passa para os amigos por WhatsApp, passa o link e aproveita. Até a próxima.